Segundo a lenda, um casal de irmãos, Mango Capac e a sua irmã, eram filhos do deus Inti, do deus do sol. Eles chegaram pelo lago Titicaca e tinha a missão de fazer que as pessoas nessa época aqui no Peru era meio que não selvagem, mas era na escuridão, sabe? E aí ele chegou com a missão de construir a primeira vila, a primeira cidade. Assim o pai dele deu como presente um bastão de ouro, de que quando ele jogava o bastão e que o bastão aterrissava na terra, se o bastão se enfiasse dentro da terra, ele tinha achado o lugar onde seria construída a primeira cidade. Assim Mango Capac e a sua irmã saíram do lago do rio Titicaca e foram procurar aquela cidade. Aí eles andaram, pegaram o bastão, jogaram, não ficavam na terra. Continuaram a andar, pegaram o bastão, jogaram na terra. Até que um dia esse bastão se enfiar com tudo dentro da terra. E onde ele se enfiou? Nessa atual cidade que é Cusco. Sabe, Fernando, que é engraçado? É que teve aqui em Cusco um terremoto em 1950, mais ou menos, que destruiu a metade das construções espanhóis. Mas as construções que os espanhóis fizeram em cima de construção incas ficaram. Eles tinham engenheiros muito inteligentes que entenderam que se você colocasse as pedras, em vez de fazer assim, fazer assim, ou o peso das casitas ficariam mais bem distribuídas e assim resistir melhor aos problemas climáticos. Olha que povo inteligente, né? Ô Fernando, para! Vou tomar meu café da manhã já. Ó. Esse aqui é até vulgar. Olha isso. É muito ruim. Pauzinho pro chazinho, porque a gente não é de ferro, né? Aí cantador de chá tem que tomar um pouco de chá, né? Não viu só de cachaça.
na Praça da Arme e atrás de mim tem uma estátua de um Inca que teve, eu acho, a maior relevância dentro da civilização Inca. Esse Inca aí chama Pachacuti. O Pachacuti, ele é o nono Inca e ele tem uma relevância em vários pontos. Vamos falar primeiro do ponto militar. Militarmente, ele expandiu o território Inca, que foi até lá em cima, acho que foi até, como que chama, Colômbia? Lá embaixo também, até a Ilha Páscoa, que ele consegue se comunicar entre lá em cima do Reno e lá embaixo. Ele implantou um tipo de correio. Cada cidade tinha uma torre de controle, onde tinha um corredor que ia para uma cidade para outra de forma rápida, através das trilhas, através dos caminhos, através de todo esse funcionamento, fazia que em 2 dias uma mensagem conseguia chegar do norte do Império até o sul. E assim você conseguia ter um controle sobre o território todo, né? Essa expansão dos Incas vem também pelo fato que eles viam os outros povos vizinhos como os povos selvagens. Nessa época tinham muitos povos canibalismo. E os Incas, o povo Quechua, eles eram quase um povo vegetariano. Eles consumiam muito milho, muito quinoa. A carne era reservada só para um momento especial, e a carne humana sem pensar. Então, eles tinham esse dever para eles de, sei lá, catequizar, encalizar o povo todo. Ele teve a ideia de que para poder converter, né, de alguma forma, os povos, ele tinha que o povo meio que estrangeiro que ele queria fazer a conquista, tinha que conhecer o povo Quechua. Então várias famílias eram tipo meio que deportadas para umas regiões longes para eles ensinar a agricultura, ensinar os modos, ensinar a religião. Não era os nobres, era a família mesmo que ia, que mostrava. Isso é muito legal, cara. O cara é inteligente. E aí ele morre. Eu sou filho do Tupac. Eu dei risada quando eu vi que o filho dele chama de Tupac. E vai escolher o filho dele, o Tupac, para ser o herdeiro dele. E quando Tupac morre, que chega aí a catástrofe. Mas importante, por que eu tô falando do Pachacuti tanto? Porque Pachacuti fez várias reformas, blá blá blá, mas é mais importante pra gente, né? O Machu Picchu. O Pachacuti foi ele que iniciou as construções do Machu Picchu. Vem cá. Vamos falar de Francisco Pizarro? Para a gente entender como o Império Quechua foi totalmente erradicado não, mas foi destruído pelos espanhóis em 1534, 35, a gente precisa voltar alguns anos atrás. O que acontece é que quando Tupac, o Inca Tupac não sei o que eu esqueci o nome, morre, ele indica o filho dele, um dos filhos dele, para ser o novo Inca. Então o menino assume e ele, quando um Inca falece, você faz uma festa, sabe? Ele não morre dentro da história, da cultura, dentro do povo. Você faz uma festa enorme, aí você leva o corpo num templo, você mumifica ele, que os Incas, os Quechuas mumificaram os Incas, eles continuaram a prestar serviço para eles. O novo Inca faz todo esse processo para o pai dele, ele chama os irmãos dele. Dentro de os irmãos tem um
que fica com ciúmes desse irmão dele que assumiu o poder. Então, quando ele vai no enterro do pai, diz a lenda que ele chega com um exército dele, que vem das praias do Peru, é que ele veio com o exército dele e mata o irmão e um monte de pessoas em Cusco, pessoas importantes, pessoas que fazem parte do exército, pessoas que fazem parte da organização de Cusco, da organização do império inteiro. Aí a gente tem dois grandes problemas. Um monte de nobres, um monte de pessoas que organizam a cidade morre. Então, assim, é um problema que o império ele é meio que sem líder, né? Aí o segundo é que agora o irmão que estava com ciúmes, ele assume o poder. Só que os outros, as pessoas que não morreram em Cusco e que também faz parte do reino do Império Inca, eles não aceitam o irmão mais novo como novo Inca. E aí a gente chega numa guerra meio que civil, sabe? Entre o irmão que queria ser Inca e Inca agora, porque ele matou todo mundo, e aquele que sobrou que não tá aceitando ele e tal, e aí guerra. Beleza. Então a gente tem uma guerra que durou um tempo e tal, e nessa guerra fala que foi milhões de Incas que faleceram, milhões de Quechua que faleceram, foi muita gente. O império tá totalmente destruído, né? Nesse meio tempo, os espanhóis, Francisco Pizarro, ele chega aqui. Ele encontra um povo, todos eles se matando, nenhum gostando do um do outro. E ele vai conseguir capturar o irmão Inca. E aí o irmão Inca, ele fala, ele entende que os espanhóis são interessados pelo dinheiro, pelo ouro. Ele fala, eu vou encher essa sala de ouro. E realmente ele faz isso, que os espanhóis, filhos da mãe, falam, tanto faz, né? Mata o cara Inca, sabe? E aí, depois disso, eles chegaram em Cusco. Como Cusco já tinha sido totalmente assim destruturado depois da primeira ataque desse Inca, morto agora, alguns anos antes, ele só chega com alguns caras, acho que eram 200 espanhóis e alguns grupos rebeldes que não estavam mais aceitando os grupos étnicos quechuas ao poder. E aí eles foram atacando aqui em Cusco, ganhar Cusco. E aí um monte de gente fugiu pelas trilhas que tinha, destruíram a trilha Inca, a passagem da trilha Inca, esconderam ela para ninguém chegar em Machu Picchu, que um monte de gente fugiram para lá. E é assim que 200 soldados espanhóis conseguiram acabar com o Império Inca e com a cidade de Cusco. E o pior é que se você for ver o Império Inca era mais ou menos 10 milhões de pessoas. 10 milhões vira 200 pessoas. Então imagina o caos. Era um caos aqui, sabe? Era tipo o Brasil. Era Brasil. Agora veja essa folhinha. Bonita, né?